Bíblia aí aonde você estiver, na sua casa, onde você puder estar. Se você está no trabalho, apenas ouça, ou se você tiver aí a oportunidade de poder abrir a Bíblia, pode abrir. Então estaremos aqui na continuidade do nosso estudo sobre o Evangelho de Mateus. Estamos no capítulo 13, ainda falando sobre o semeador e os tipos de corações. E hoje nós estaremos falando sobre o coração ocupado. Coração ocupado. Então eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo 13, versículo 7 e o versículo 22. Primeiro o versículo 7 e depois o versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 7. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Versículo 22 agora. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Amém? Estamos aqui falando, já no estudo passado, estamos falando sobre os tipos de corações, os tipos de terra, tipos de solos, na quais o semeador, ele saiu a semear. Essa parábola aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo aqui, diz a Bíblia, que versículo 13, versículo 1 em diante, ali fala uma parábola sobre o semeador, mais precisamente do versículo 11 em diante. E Jesus ali estava falando para aquele povo sobre a semente semeada e o solo que recebia a semente. Quando nós olhamos para o solo, coração ocupado, é aquele solo, quando aqui se define sobre o solo cheio de espinhos, como tendo uma boa aparência. Porém, esse solo, ele é profundo, esse solo, ele é rico, ele é argiloso, ele até é fértil, mas na época da semeadura, parece limpo e preparado. Mas quando nós vemos aqui a semente, a Bíblia dizendo aqui através da parábola contada por Jesus, a Bíblia aqui dizendo que a semente que nele cai, ela começa a germinar, mas as raízes, elas são fibrosas, as raízes ali que das ervas daninhas, ou as raízes das pragas que se esconde sobre a superfície, também elas vêm ali a brotar. E o que elas fazem com aquela semente que foi plantada? Ela traz ali um sufocamento àquela plantação. Queridos irmãos que nos ouvem neste momento, a palavra aqui nos mostra que a planta cultivada, ela carece de cuidados. Mas quando nós olhamos aqui os espinheiros, quando nós olhamos a erva daninha, quando nós olhamos aquelas ervas, mas elas não carecem de cuidado. Elas nascem assim sem precisar plantar. Elas crescem mais rapidamente e soltam ali as suas folhas que sombreiam a planta cultivada, não deixando que esta tome o sol. Então,
ainda vemos ali que essas ervas daninhas, as suas raízes, elas são mais fortes. Elas ali, portanto, elas absorvem toda a umidade do solo. E no fim, as plantas boas, elas acabam sendo sufocadas. Mas Jesus, ele conta esta parábola. E ele só não conta quanto ele também ali explica para aquela multidão, para os discípulos, através do versículo 3 do capítulo 13, a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. Versículo 3 do capítulo 13, a Bíblia fala: e eis que um semeador saiu a semear. Saiu a semear, pastor. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho. Olha só que interessante. Parte da semente caiu entre os espinhos. E os espinhos cresceram e a sufocaram. Quando nós olhamos no versículo 7, versículo 7 do capítulo 13 de Mateus, ali diz: e outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Meus queridos irmãos, olha só que interessante. Jesus, ele explica aqui, esta passagem, o que acontece com as sementes que caem no solo aonde tem espinhos. Esse solo cheio de espinhos, nós podemos comparar aqui com um coração ocupado. Jesus, ele explica o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e as fascinações das riquezas sufocam a palavra. E esta semente, e esta planta, ela fica infrutífera. Mas pastor, por que ela fica infrutífera? Por que ela não consegue crescer? Eu vou destacar aqui alguns pontos interessantes através da palavra. No capítulo 13, versículo 7, nós encontramos aqui um coração ocupado. E quando nós vemos um coração ocupado, uma pessoa que tem um coração ocupado, esta pessoa, ela ouve a palavra de Deus, mas também se distrai com outras coisas. Sim, pastor, são até pessoas que ouvem, param para ouvir o que está sendo ministrado, para ouvir o que está sendo aconselhado, mas elas se distraem com outras coisas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, eles dizendo que a semente caiu entre os espinhos. Mas pastor, olhando para Lucas, capítulo 8, versículo 7, ali a Bíblia diz que os espinhos cresceram com a semente. Então nós vemos que os espinhos, eles crescem, assim como a semente cresce, a semente boa cresce, nós vemos que os espinhos também crescem. Esses espinhos que crescem muitas das vezes junto com a nossa vida, eles representam as ervas daninhas, espinosas. Não havia arado que conseguisse arrancar as suas raízes de até aproximadamente 30 centímetros de profundidade. Sim, essas ervas daninhas, elas são umas pragas. Mesmo você capinando, mesmo você arrancando superficial, elas ficam ainda pela terra. E aqui em lugares, em espinheiros, formavam uma cerca viva, fechada.
no meio do qual alguns pés de cereal até conseguiam crescer, mas ficava medíocres e não carregava as suas espigas. Quando olhamos a Bíblia dizendo que o semeador saiu a semear, essa semente que caiu nessa terra ocupada, essa semente que caiu nessa terra aonde estava cheio de ervas daninhas, ela disputou espaço com outras plantas. Ela não recebeu primazia, muito pelo contrário. Os espinhos concorreram com ela e sufocaram. Capítulo 13, versículo 22 de Mateus, nós vemos a Bíblia dizendo aqui que, mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Os espinhos cresceram, mas a palavra foi sufocada. Quantas das vezes, meus queridos irmãos, às vezes nós vemos as coisas erradas crescerem e as coisas certas muitas das vezes ficar sufocada, ficar em segundo plano, ficar não tendo primazia. Mas aqui nós vemos que este coração, aqui desse semeador que estava semeando, esta semente, ela caiu num coração que estava ali também com espinhos e também com erva daninha. Marcos, ele retrata esse coração como um campo de batalha disputado. Disputado sim, pastor. Nós temos que disputar todos os dias. Se nós queremos ter uma vida íntegra, se nós queremos ter uma vida certa, nós temos que disputar com espinhos de todos os dias. E muitas das vezes, esses espinhos acabam sufocando a semente boa e não deixando germinar. Pastor, o espírito do mundo o inunda como uma enxurrada e sufocante a palavra, a semente da palavra. Uma multiplicidade de interesses toma o lugar de Deus. E esse ouvinte do coração ocupado, na qual nós vemos aqui em Mateus, este ouvinte, ele não tem uma ordem de prioridade correta. Pois são muitas as coisas que tratam ali de tirar Cristo do lugar principal. Eu pergunto para você neste momento que está me ouvindo, nesse estudo bíblico, através desta live, aqui pelo Instagram, aqui pelo Facebook, eu pergunto para você que está me ouvindo aqui pelo YouTube, o que é que tem tirado a prioridade de Cristo na tua vida? Qual é o espinho? Qual é o espinho que tem sufocado aquilo que deveria ser para Deus, o melhor para Deus, o teu tempo para Deus, a tua adoração para Deus? E muitas das vezes os espinhos dessa terra vêm sufocando, e você não tem tempo mais de orar, e você não tem tempo mais de adorar, e você não tem tempo mais de ler a Bíblia, e você não tem tempo mais de ir na igreja, você não tem mais tempo para Deus, está com o mundo, a vida ocupada. O teu coração está cheio, mas cheio do que, pastor? Cheio de espinho, ocupado por quê? Porque a palavra do Senhor não está conseguindo brotar na tua vida, no teu coração. Se ela não brota, não haverá fruto. Um coração ocupado, ele é sufocado pela concorrência dos cuidados do mundo. Vivemos hoje numa era onde as pessoas vivem num mundo competitivo, em dias trabalhosos, não tem mais tempo para Deus, não tem mais tempo para a esposa, não tem mais tempo para os filhos, não tem mais tempo para jejuar, não tem mais tempo para meditar, não
não tem mais tempo. Pastor, o que é que está acontecendo? O coração está sufocado. Este ouvinte, ele chegou até ouvir a palavra de Deus. Quem sabe aqui, hoje, tem pessoas que até estão ouvindo a palavra de Deus, mas os cuidados do mundo ainda prevalecem. A palavra de Deus ainda não é a prioridade, ainda não é o primeiro ponto de sua vida. O mundo está falando mais alto do que a palavra de Deus. As glórias do mundo, elas tornaram-se mais fascinantes que as promessas da graça. Pastor, eu quero dizer para você que está ouvindo neste momento este estudo bíblico: a glória deste mundo, ela é passageira. Os prazeres deste mundo é passageira. A alegria deste mundo é passageira. Mas a graça, pastor, o amor de Deus, a comunhão, a paz que Deus nos dá, ela é eterna. Olha, quando nós vemos a palavra do Senhor, nós encontramos a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, tornaram o lugar de Deus na vida deste ouvinte. Tomaram o lugar que era para ser o lugar de Deus, tomaram o lugar de Deus. E ele pode ser até chamado, essa pessoa pode até ser chamada de crente, pode até ser chamada sim, mas é um crente mundano. Por quê, pastor? Porque ele quer servir a dois senhores, quer agradar a Deus e quer ser amigo do mundo, quer atravessar o oceano da vida com um pé na igreja e com o outro pé na canoa do mundo. Pastor, não vai dar certo, porque não tem como servir a dois senhores. Ou você deixa o Senhor transformar a tua vida, ou senão você quer que o mundo viva no teu coração. Um coração ocupado. A Bíblia diz aqui no versículo 22, que o coração ocupado, ele é sufocado pela concorrência da fascinação da riqueza. Olha só que interessante. No versículo 22 do capítulo 13, aqui diz: mas os cuidados deste mundo e o engano das riquezas. Quantas pessoas que têm sido enganado pelas riquezas dessa terra. Esse ouvinte, esse coração ocupado, que na qual nós estamos falando aqui nesta live, esse ouvinte, ele dá mais valor à terra do que o céu. Esse ouvinte que parece que as coisas de Deus não são prioridade, ele parece que dá mais importância aos bens materiais do que à graça de Deus. Esse ouvinte com o coração ocupado, ali o dinheiro, ele é o seu Deus. A fascinação da riqueza fala mais alto do que a voz de Deus. O esforço para conseguir posição social, por meio de posses, seguranças materiais, traz neste coração a ansiedade tal que sufoca aspirações pelas coisas de Deus. Eu preciso ter, eu tenho que ter, eu tenho que mostrar, eu tenho que aparecer, eu tenho que ser ali. Ei, a Bíblia diz que no céu entrará aqueles que aqui na terra se humilham, aqueles que aqui na terra vivem em humildade. Agora, quando Deus começa a ficar em segundo plano, quando as coisas de Deus começam a ser colocadas em segundo plano, esse coração está sendo sufocado. Esse coração, essa terra está sendo sufocada. O que é que está crescendo mais rápido neste coração, pastor? São as
as ervas daninhas, são os espinhos, e não a semente da palavra do Senhor. Quando nós olhamos outra coisa aqui do coração, o coração ocupado, ele é sufocado pela concorrência de muitas ambições. Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19, a gente vê a Bíblia dizendo bem assim, Marcos capítulo 4, versículo 18 e 19, e os que foram semeados entre os espinhos, estes ouvem a palavra, e os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas e as ambições das demais coisas, sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Infrutífera. Meus queridos irmãos, Marcos, o evangelista Marcos aqui, ele menciona as demais ambições. Quando nós olhamos para Lucas, ali ele fala no capítulo 8, versículo 14, na mesma passagem, ele já fala dos deleites da vida. Os deleites da vida hoje têm tirado muitas pessoas do caminho do Senhor, tem tirado muitas pessoas das promessas do Senhor, tem tirado muitas pessoas dos planos do Senhor, os deleites desta vida. Olhando para esta passagem, eu olho para Abraão. Abraão estava preocupado tanto com os seus gados, com os seus rebanhos, que ele não sabia que ele tomou a direção errada quando ele desceu para o Egito. Quantas pessoas preocupadas com deleites dessa vida, hoje, pastor, tem deixado de fazer a obra do Senhor, tem deixado de cumprir o ministério do Senhor, tem deixado de ser fiel ao Senhor, tem se preocupado com as demais ambições e não tem se preocupado com a palavra do Senhor. O que aconteceu? Por que não está mais dando fruto? Por que tem se esfriado espiritualmente? Por que tem parado? Por que tem se acomodado? Pastor, estou desanimado, negativo. Você está deixando os espinhos crescerem mais do que a palavra do Senhor. Isso vai gerar o quê? Um coração que não vai ter frutos para oferecer a alguém quando precisar. Esse ouvinte é obcecado pelos prazeres da vida, está mais preocupado com o ter, está mais preocupado com a aparência. Ele é um helenista, ele é um hedonista e não um cristão. Por quê? Porque ele está deixando os espinhos desta vida, a erva daninha ali sufocar o que ele teria de mais precioso, que seria a palavra do Senhor, a semente da palavra do Senhor. Quando eu olho para esse coração ocupado, a Bíblia diz que ele é infrutífero. Sim, pastor, no versículo 22, ali diz que ele fica infrutífero. Pastor, uma semente mirrada, a semente ali, que não consegue pegar sol, não consegue crescer, ela até nasce, mas não encontra espaço para crescer. Ela chega até a crescer, mas não consegue produzir fruto. Esse ouvinte, ele desvirtua-se numa coisa aparente, numa casca vazia, ali numa sombra pálida. É como um anjo da igreja de Sardes, diz que tem nome de que vive, mas está morto, como diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Este ouvinte, ele é infrutífero. Por quê, pastor?
pastor, quando nós olhamos as primeiras 3 classes, elas não dão fruto. Os primeiros 3 terrenos que caiu a semente, se você olhar no capítulo 13 de Mateus, versículo 3 em diante, os primeiros 3 terrenos ali não dão fruto, mostrando que não são salvas, pois toda pessoa que pertence ao semeador, ela é frutífera, mas quem não dá crédito ao semeador, ou à semente que o semeador está plantando, ela não são salvas. Quer ver a diferença? Nós falamos aqui do coração ocupado, o coração que até recebe a semente, mas ela está tão preocupada com as coisas dessa vida, que as coisas dessa vida começam a sufocar aquela semente. E aquela semente não consegue crescer. E se cresce, não cresce sadio. Não vai gerar fruto. É um coração ocupado. É uma terra cheia de erva daninha. Não vai nascer. Agora, eu te apresento capítulo 13, versículo 8. Pastor, o que tem o capítulo 13, versículo 8 de Mateus? Capítulo 13, versículo 8 diz bem assim, ó: mas outras caíram em boa terra. Boa terra. Boa terra, pastor. Sim, outras caíram em boa terra e deram fruto. Algumas 100 vezes, outras a 60 vezes e outras a 30 vezes. Versículo 23, Jesus explica o que aconteceu com essa semente que caiu em boa terra. Pastor, ali diz no versículo 23, mas o que recebeu a semente em boa terra é o que ouve a palavra e compreende-a, e também dá fruto, e um produz 100 vezes, outro 60 vezes, e outro 30 vezes. Esse solo, aqui agora, esse solo, essa terra boa, esse coração frutífero, eu imagino esse solo fofo. Eu imagino esse solo ao contrário daquele à beira do caminho, aonde pessoas passam, aonde os carros e carruagens passam, aquele solo socado pelas coisas do dia a dia. É diferente esse solo, pastor. Esse solo, ele é profundo, o que não acontece com o solo rochoso. Por quê? Porque esse solo é limpo. Esse solo não tem erva daninha. Esse solo não tem espinho. Esse solo não tem nada que vai atrapalhar o crescimento da semente plantada. É diferente do solo infestado de pragas. Aqui a semente abre-se para a vida e produz uma enorme colheita. E a Bíblia diz, a 100, a 70, a 60, a 30 por um. Interessante que esse solo, ele é produtivo, mas primeiro precisou que houvesse uma limpeza, primeiro precisou que houvesse ali uma separação, primeiro precisou que houvesse ali um arrancamento das ervas daninhas. Muitas pessoas ouvem a palavra, mas não deixam a palavra limpar o seu coração, não deixam a palavra libertar a sua vida, não deixam a palavra de Deus penetrar na sua vida e fazer morada. E eu apresento aqui para os irmãos 3 importantes fatos aqui sobre este coração frutífero. O primeiro é um coração frutífero. Ele ouve, ele compreende a palavra de Deus. No versículo 23, Mateus, ele diz aqui, acompanhando aí na sua Bíblia, Mateus, ele diz que esse ouvinte, ele ouve a palavra de Deus. Primeiro, compreende
compreende a palavra de Deus. Quando nós olhamos para Marcos, na mesma parábola, Marcos ele já diz que esse indivíduo ouve a palavra de Deus e recebe a palavra de Deus. Capítulo 4, versículo 20 de Marcos, ele diz isso. E se nós olharmos para Lucas, capítulo 8, versículo 15, a mesma parábola, Lucas diz que ele ouve com bom e reto coração e também retém a palavra. Então nós temos três palavras aqui muito importantes neste solo, esse solo produtivo, esse solo que vai dar fruto. Que palavras são estas, pastor? Ouve a palavra, compreende a palavra, recebe a palavra e retém a palavra. Tu pode ter certeza que se você fazer isso com a palavra do Senhor na tua vida, a tua vida vai ser frutífera. Essas pessoas não apenas ouvem, mas elas ouvem com o coração aberto. Eu não sei de que forma você está ouvindo esta palavra neste momento. Aqui na Austrália são 7:05 da noite, mas aí no Brasil deve ser 6 horas da manhã. Aí em outro país, eu não sei qual é o horário, mas de que forma você ouve a palavra, de que forma você retém a palavra, de que forma você está compreendendo a palavra. Palavra de Deus, que deve ser prioridade em nossas vidas. Essas pessoas que ouvem e as praticam, elas colocam em prática a mensagem, por isso elas frutificam. O texto não diz que essas pessoas acolhem com alegria. Todo mundo escuta a palavra com alegria, todo mundo acolhe com alegria. Não, o texto não está dizendo isso, pastor Davi. O texto está dizendo, mas acolhe e frutifica. Qual é a diferença de acolher e frutificar? A diferença é que a boa terra, ou o coração receptivo, ela faz três coisas. Elas ouvem, recebem e, mais importante, elas praticam. Nesses dias tão agitados que nós vivemos, poucos são os que param para ouvir a palavra de Deus. Poucos. É mais fácil você estar ouvindo aí uma outra coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque é mais legal. Mas são poucos. Poucos são os que param para ouvir a palavra de Deus. E mais ainda, mais escassos são aqueles que meditam naquilo que estão ouvindo. E só os que ouvem, e só os que param para ouvir, e só os que param para meditar, podem colocar em prática a palavra e frutificar a sua vida. Essas pessoas são aquelas que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados, depositam a sua confiança em Cristo, nascem de novo, vivem em santificação e honra. Sim, pastor, por quê? Porque elas ouvem a palavra de Deus. Bem-aventurados que ouvem. A Bíblia diz que quem tem ouvidos ouça a palavra de Deus. Pastor, essas pessoas, elas são aquelas que se arrependem dos seus pecados. Elas aborrecem o pecado e a ele renunciam. Sim, pastor. Quando aquela mulher pecadora foi levada a Jesus, Jesus falou para ela: vai e não peques mais. Isso quer dizer o quê? Você não vai voltar mais para o pecado. Você agora vai rejeitar o pecado. Você vai ouvir a palavra, vai reter a palavra
e vai guardar a palavra, vai viver a palavra. E você vai gerar frutos. Essas pessoas que absolvem a palavra, não deixam as ervas daninhas sufocarem essa semente, que é a palavra de Deus em seus corações. Elas amam a Cristo, elas servem a Ele com fidelidade. Não adianta nós pregar, não adianta nós entendermos a palavra, não adianta nós compreendermos a palavra, se falta o último estágio, que é praticar a palavra de Deus em nossas vidas. De nada adianta eu ter uma oratória linda, de nada adianta eu ter uma pregação linda, de nada adianta eu ter um título, um cargo lindo, de nada adianta eu ter uma posição linda. Sim, pastor, mas Deus requer que o nosso coração ouça, que a nossa vida receba, e nós botamos em prática a palavra do Senhor. Assim nós geraremos vidas, corações frutíferos. Cada um dos 3 corações infrutíferos é influenciado por um diferente inimigo. Primeiro, se nós olharmos para a palavra do Senhor, no coração endurecido, aonde a semente caiu, terra dura, nós vemos ali Satanás mesmo roubando a semente. Se nós olharmos para o segundo tipo de terra, o coração superficial, a semente caiu lá naquele coração superficial. Ah, quantas pessoas que servem a Deus, mas com uma vida superficial. Sim, esse coração superficial, os enganos da carne por meio dos falsos sentimentos religiosos, impedem a semente de crescer. Por que você está servindo a Deus? Você tem um sentimento falso, religioso? Você procura a Deus só por causa das coisas que Ele dá? Ou você procura a Deus pelo que Ele é? Quando nós olhamos Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram ameaçados ser jogados na fornalha ardente, Nabucodonosor falou: se vocês não se dobrar, eu vou aquecer 7 vezes mais. Ei, eles não tinham coração superficial. Pastor, por que não tinha coração superficial? Porque os jovens falaram para Nabucodonosor bem assim: fica sabendo tu, rei. Fica sabendo tu, rei, que se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Isso quer dizer, se nós não ser livrados lá da fornalha, continuaremos servindo ao nosso Deus. Se Ele livrar, continuaremos servindo o nosso Deus. Nós não servimos a Ele porque Ele vai nos livrar da fornalha ou vai nos deixar morrer na fornalha. Nós servimos a Ele porque o nosso coração é frutífero e sabemos quem Ele é. Por isso que é melhor perder aqui e ganhar lá do que perder lá para ganhar aqui. Corações superficiais. Pastor, temos um terceiro tipo de coração. O coração ocupado, que eu falei aqui há uns minutos atrás. Ah, pastor, no coração ocupado, as coisas do mundo impedem a semente de frutificar. Exatamente. Quantas coisas têm impedido você de servir a Deus? Você muitas das vezes até pede para Deus te abençoar. E quando Deus te abençoa, você vira as costas para Deus. Você acha que Deus vai precisar de você. Deus não precisa de você. É você que precisa de Deus. Somos nós que precisamos de Deus. Esses 3 tipos de terreno. Esses 3 tipos aqui. 3 grandes inimigos do cristão. O diabo, a carne e o mundo. Quer ver o que diz em Efésios capítulo 3? Abre a Bíblia lá. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 a 3. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. 3 inimigos de um crente. Efésios capítulo 2, versículo 1 até o 3. Abre lá na Bíblia que diz bem assim, ó.
E vos vivificou estando mortos em transgressões e pecado, nos quais no passado caminhaste conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Esses são os inimigos de um cristão. Pastor, olha só que interessante. Quando falamos desses inimigos, nós vemos agora um outro tipo de terra. O coração frutífero. Esse coração frutífero, ele produz fruto. Capítulo 13 de Mateus, versículo 8 e o versículo 23, Mateus aqui, ele diz que parte da semente caiu em boa terra e deu fruto. Marcos, ele já diz que produziu fruto que vingou e cresceu. E o que distingue aqui esse campo dos demais é que nele a semente não apenas nasce e cresce, mas o fruto vinga e cresce. Não adianta você saber a aparência. Não adianta você só ter título de crente. Não adianta você só ter ali um nome que frequenta um ministério. Não adianta. O que distingue realmente se você é árvore boa é o fruto. E Lucas, capítulo 8, versículo 15, ele diz que esta semente frutifica com perseverança. Pastor, o que Deus quer nos ensinar aqui? Aqui Jesus está descrevendo o verdadeiro crente. Aqui Jesus está descrevendo a evidência da salvação. Qual é a evidência da salvação, pastor? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz lá. 2 Coríntios 5 e 17 diz bem assim, ó. Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, como de Deus, à vista de Deus, nós falamos de Cristo. O que Jesus está querendo dizer com essa terra que dá fruto? E esse fruto, ele denuncia o tipo da terra e da árvore que está dando fruto. Quando olhamos para Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 23, aqui nós temos o fruto da carne e o fruto do Espírito. E aqui nós entendemos de que tipo de semente esta terra está produzindo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 23 diz bem assim: ora, as obras da carne são manifestas, aqui estão. Primeiro, adultério, obra da carne. Fornicação, obra da carne. Impureza, obra da carne. Lascívia, obra da carne. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebelião, heresia, obra da carne. Pastor, tem mais ainda: invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de entrar no reino de Deus. Entendeu? Agora vamos falar da semente que gera fruto.
E o fruto é digno de aceitação, por quê? Porque o fruto é do Espírito. Olha o que diz o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os outros 3 tipos de coração não produzem fruto. Ou seja, não nasceram de novo. A marca de produzir fruto, ou de um coração que produz fruto, é o nascimento, é um novo nascimento. Por que não conseguiu nascer de novo ainda, pastor? Está tanto tempo na igreja e ainda parece um incrédulo. É porque ainda deixa as coisas desta terra sufocar a prioridade, que é a palavra de Deus. A marca do verdadeiro crente é que ele produz fruto. A árvore é conhecida pelo seu fruto. Uma árvore boa produz fruto bom. A marca, pastor, dessa pessoa não é apenas o fruto por algum tempo. Ah, pastor, já deu fruto, foi uma bênção. Quando estava na igreja era uma bênção. Ei, a árvore boa, que está plantada em terra boa, a semente é boa, ela produz fruto sempre. Ela sempre vai produzir fruto. Ela vai perseverar na sua frutificação. Há uma constância na sua vida cristã. Ela não produz fruto somente quando está na vida boa. Ela não vai produzir fruto somente quando está bem, quando tem com dinheiro na conta do banco, quando está com a saúde boa, quando tem ali uma boa posição na igreja, não. Quando tem ali um bom cargo no seu trabalho, não. Ela vai produzir fruto em tempo e fora de tempo, estando em crise, estando na bonança, estando passando pelo deserto, ou estando passando pela fartura. Ela vai produzir fruto. Por quê? Porque a semente é boa, a terra é boa, tem água na terra e recebe ali a bênção do Senhor. Essa pessoa não se desvia por causa de perseguições do mundo. Essa pessoa nem fica fascinada pelos prazeres mundanos e deleites da vida, não. A sua riqueza não está nessa terra, a sua riqueza está no céu. O seu prazer não está nessa terra, o seu prazer está no céu. Não nos deleites dessa vida, mas na esperança de um dia alcançar as mansões celestiais. Aleluia! Quem sabe você está aí com as coisas dessa terra sufocando. Eu quero dizer para você: começa a tirar as coisas dessa terra, começa a dar prioridade para Deus, começa a dar prioridade para as coisas de Deus. Tu vai ver o quão bom, o quão grande Deus vai ser na sua vida. Tu vai ver os frutos gerados na tua vida através de você. Por quê, pastor? É importante frisar algo interessante aqui. O semeador semeia a palavra de Deus. Há muitos semeadores que semeiam doutrinas de homens nesses últimos dias, e não a palavra de Deus. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora aqui. Muitos já têm aberto as suas portas, já têm aberto as suas doutrinas da palavra, já têm deixado ali as coisas acontecerem de formas erradas. Há muitos semeadores semeando nesses últimos dias doutrinas de homens e não a palavra de Deus. Há muitos semeadores que semeiam o que os homens querem ouvir e não o que os homens precisam ouvir. Semeiam o que agrada aos ouvidos e não o que salva a alma. Eu quero falar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, obreiro, ouvinte que está nos ouvindo, o que estamos semeando aqui
Não é para alisar você, não. Não é para passar a mão na sua cabeça dizendo, coitadinho, você errou. Não, Senhor. É para chamar você ao arrependimento. É para tirar você do caminho do inferno, do caminho da morte. É para tirar você do caminho que Satanás quer que você ande e colocar no caminho para o céu. Essa semente pode parecer muito fértil. Essa semente que todo mundo gosta. Essa palavra que todo mundo adora ouvir. Essas mensagens coaches. Essas pregações de autoajuda. E não ajuda do alto. Essa semente pode até parecer muito fértil aos olhos humanos. Mas não produz fruto que permanece para a vida eterna. Quando nós olhamos outros pregadores, pregam palavras de Deus, e não a palavra de Deus, é uma grande diferença quando você prega a palavra de Deus. Pastor, mas algumas pessoas não vão gostar, outras até vão se afastar da igreja. Não vão se afastar da igreja por causa da palavra de Deus. Eles estão se afastando porque não querem se arrepender dos seus pecados. Não querem mudar as suas vidas. Por isso eles se afastam da palavra. Por isso eles se afastam de Deus. Agora, palavras de Deus, pastor, até o diabo pregou. Mateus capítulo 4, nós vemos o diabo. Ele pregou palavras de Deus. Mas ele usou a Bíblia para tentar. Ele usou a Bíblia distorcida. Ele usou a palavra para tentar Jesus. Palavras de Deus na boca do diabo não são palavras de Deus, mas é a palavra do diabo. E elas não podem produzir frutos dignos para Deus. Por quê? Porque os frutos dignos para Deus são frutos gerados pelo Espírito Santo. O coração frutífero, ele produz frutos em diferentes proporções. Quando nós olhamos para o capítulo 13, versículo 8 e o versículo 23, nós vemos a importância da frutificação espiritual como uma marca do verdadeiro crente. É enfatizada no Antigo Testamento. Se nós olharmos para Salmos, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3, ali a Bíblia diz, olha, abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem assenta na cadeira dos escarnecedores. Versículo 2, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação, sua folha também não murcha, e tudo aquilo que lhe faça prosperará. Essa é a diferença. A diferença da terra que aceita a palavra de Deus, da terra que compreende a palavra de Deus, da terra que retém a palavra de Deus. Quando eu olho nos evangelhos, no restante do Novo Testamento, nós olhamos aqui, Jesus ele deixando bem claro que embora todas as sementes sejam frutíferas, nem todas produzem na mesma proporção. Pastor, nem todas produzem na mesma proporção, mas todas são frutíferas. Sim, a semente, todas são frutíferas. Mas olha só que interessante. Marcos ele descreve uma produção em ordem ascendente. Lá no capítulo 4, versículo 8 a 20, ele fala de 30, 60 e 100. Agora, quando olhamos lá aqui no Evangelho de Mateus, ele já fala ao contrário, a ordem descendente. Ele fala de 100, 60 e a 30 por um, ali no versículo 8, no capítulo 13. Então, todos os corações sejam frutíferos,
mas nem todos são frutíferos da mesma proporção. Há uma grande diferença no grau de frutificação. Pastor, explica isso para mim. Nem todos são iguais, ou nem todos são igualmente consagrados e cheios do Espírito Santo. Nem todos são igualmente comprometidos em produzir frutos para Deus. Pastor, quando olhamos em João, capítulo 15, versículo 5, olha o que a Bíblia nos diz aqui. João, capítulo 15, versículo 5. Abre a tua Bíblia ali e veja o que a Bíblia fala aqui, ó. Nem todos são igualmente comprometidos em produzir frutos para Deus. Capítulo 15, versículo 5 de João diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entendeu? Essa parábola aqui, ela nos ensina 3 conclusões. Já vou encerrar aqui agora. 3 conclusões. Primeiro, pastor, primeira coisa que nós devemos entender nesta parábola do semeador e dos tipos de terreno. Primeiro, que nós não devemos subestimar as forças opositoras à semeadura. Jesus, ele terminou a parábola dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso quer dizer o quê? Não brinque. O inimigo não brinca. Guarda o que tu tens, protege a palavra. Quando eu vejo lá o próprio apóstolo Paulo aconselhando lá nas cartas a Timóteo, aconselhando o jovem obreiro Timóteo, ele diz: olha de quem tu tens aprendido e guarda e preserva, conserva a palavra do teu coração. Isso quer dizer o quê? O diabo, o mundo e a carne se armam para impedir a conversão dos pecadores, se armam para impedir que você ouça a palavra de Deus, se armam para impedir que a palavra de Deus chegue até no teu coração, se armam para impedir que você acredite. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você está ali, crendo, a palavra de Deus está trabalhando, o Espírito Santo está convencendo, e Satanás não quer que isso aconteça. Segunda coisa, não devemos subestimar as respostas imediatas. Meu Deus, olha só, você viu aquela pessoa? Meu, que mudança drástica! A mudança até pode ter sido drástica, mas vamos ver a permanência, vamos ver a persistência, vamos ver se vai continuar dando fruto. As aparências enganam. Jesus passou por uma figueira e viu essa figueira cheia de fruto, cheia de folhas. E aí, pastor, olha, se ela está cheia de folha, deve ter fruto também. Quando Jesus foi procurar fruto, o que encontrou? Não encontrou nada, só tinha folha. Quantas pessoas hoje só vivem folha? São folhas, são pessoas de aparência, são pessoas que até a aparência se mostram que são crentes, que são santos, que são pessoas, mas dentro é Deus que conhece o coração, Deus conhece o oculto, o escondido. As aparências enganam. Um dia a palha vai ser queimada, um dia a palha vai ser separada. Nem toda pessoa que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitas pessoas vão aderir à fé cristã, mas apenas temporariamente. Muitas pessoas vão frequentar uma igreja, mas apenas dias de festa. Muitas pessoas até vão concordar, mas apenas na frente. Por trás elas não servem, elas não querem obedecer, elas não perseveram, sem conversão, sem nada. Não tem compromisso. Terceiro ponto, para nós encerrar: nós não devemos subestimar o poder da palavra.
A verdade, ela é tão poderosa que até nos terrenos pedregosos e cheios de espinhos, ela nasce. E no bom solo produz a 100, a 60 e a 30 por um. Pastor, como é que está o meu coração? Eu não sei como é que está o teu coração, mas eu sei dizer que se você der crédito à palavra, se você der crédito à palavra do Senhor nesta noite, se você der crédito à palavra de Deus nesta noite, não dá crédito ao pastor Davi, não, dá crédito à palavra de Deus, que nós estamos aqui apenas transmitindo. Eu tenho certeza que se o teu coração for cheio de pedra, for duro, for cheio de espinho, for um coração impenetrável, eu quero dizer para você que a palavra, ela penetra, ela entra, ela vai até nas juntas e medulas, ela vai até na divisão da alma e do espírito. Essa palavra tem poder para libertar, essa palavra tem poder para curar, essa palavra tem poder para restaurar, essa palavra tem poder para ressuscitar, essa palavra tem poder para mudar a tua vida hoje, se você der crédito a esta palavra. Assim diz o Senhor para a tua vida. Se você der crédito, a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu quero orar por você neste momento. Quem sabe você está enfrentando algum espinho na tua caminhada. Quem sabe você está enfrentando alguma prova. Eu não sei se a tua prova é na área financeira, eu não sei se a tua prova é na área do casamento, ou na área familiar, ou na área social, ou espiritual. Eu não sei, mas eu quero dizer para você: aquele que te chamou, aquele que te escolheu, ele vai ao teu encontro neste momento. Apenas você levanta a tua mão aonde você está. Se é enfermidade, coloca a tua mão aonde está a enfermidade, e nós estaremos orando neste momento. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volte ainda agora para os caminhos do Senhor. Levanta a tua mão se reconciliando, aceitando a Jesus como Salvador, e deixa a palavra de Deus brotar na tua vida, e frutos dignos de aceitação ali na tua vida, na tua casa, na sociedade, através da tua vida. Amado Deus e eterno Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos neste momento aqui, Senhor, pregamos a tua palavra, ministramos a tua palavra, Senhor. Deus querido, se há corações, Pai querido, endurecidos, corações cheios de pedras, corações cheios de espinhos, Pai, que tu possa, Senhor, através do teu Espírito Santo, entrar nesses corações, fazer morada, libertando, transformando, Senhor, fazendo uma nova criatura, trazendo alegria, trazendo a cura, a felicidade, a paz, a harmonia para aqueles que estão ouvindo e irão ouvir, Pai. A tua palavra, Senhor, foi semeada neste momento, encontrará solos, Pai, de diversas proporções, mas que tu possa fazer, Senhor, a diferença na vida dessas pessoas, mudando, Senhor, essas vidas. E te agradecemos por tudo, Pai, por esta live, pelos teus filhos que estão ouvindo e compartilhando esta palavra, Pai. Assim nós te agradecemos, Deus. Nós te pedimos, Pai, a tua bênção, Senhor, sobre o teu povo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém.